Senhor presidente, senador João Alberto, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoal que acompanha pelas redes, visitantes que estão saindo, prazer tê-los aqui, professores, importantíssimo vocês estarem percebendo como funciona o parlamento para fazer a meninada tomar conta disso aqui, viu? Precisa que os alunos aprendam o que é isso aqui e tomem conta disso aqui que é deles, viu? Eu vou falar de alguns pontos, eu não tenho um tema, único tema hoje na minha fala. Primeiro, eu quero registrar com pesar o aumento do feminicídio no meu estado. Em 4 semanas, foram 4 assassinatos de mulheres no Piauí. Um estupro coletivo lá em Uruçuí, onde eu fiz, inclusive, diligência, visitei todas as famílias, fiz audiência pública, deixamos alguns encaminhamentos. Mas logo em seguida, tivemos o assassinato de uma menina pelo namorado com apenas 2 semanas de namoro. Começou no dia dos namorados e 2 semanas depois ela foi assassinada por ele, um tenente do Exército. Na 3ª semana, nós tivemos em Caldeirão Grande uma frentista de posto de gasolina assassinada pelo ex-namorado. E também em situação de não satisfação porque terminou o namoro. E ontem nós tivemos o assassinato de uma psicóloga, que a gente não tem ainda autores, mas está sendo investigado lá no meu estado, e a gente vai saber daqui a pouco. Mas é preocupante isso, que eu não sei se é só no Piauí, porque dá visibilidade, tudo vem à tona, ou se é só lá que está acontecendo isso, ou se está aumentando mesmo no Brasil o feminicídio. E é uma coisa preocupante porque a gente fica meio sem saber o que fazer, à medida que são pessoas da relação social, da afetividade das mulheres, que são os autores do assassinato. Então, é muito difícil você proteger essas mulheres individualmente, não tem como, não tem Estado que dê conta, E algumas medidas são tomadas. No meu estado, por exemplo, nós temos um dispositivo para alarme de pessoas que estão correndo risco, um dispositivo muito importante que está no Google, inclusive, que qualquer estado pode usar, que é o Salve Maria, que é no celular. No celular tem um dispositivo chamado Salve Maria, que você avisa no distrito policial mais próximo, se você sentir que tem uma mulher correndo risco. A própria mulher pode também avisar. Diferente das pulseiras que só a mulher utiliza, porque tem que usar no braço, o dispositivo no celular chamado Salve Maria, que está disponível para todo mundo, todo o Brasil, é no celular. Você aciona e a campainha toca no distrito mais próximo, ele leva no máximo 10 minutos para chegar. Então, mas mesmo assim não tem inibido o feminicídio no meu estado, infelizmente. Então, queria deixar esse registro e cobrar também um pouco mais eficiência ainda, que já são muito eficientes, o pessoal da segurança do meu estado. O outro registro que eu quero fazer é de uma audiência pública que o senador Paim já até falou aqui. Nós tivemos hoje o ex-presidente da FUNAI conosco numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E ele fez, aliás, como ele fez quando saiu e deu entrevistas e fez algumas denúncias, e hoje ele fez revelações muito sérias em relação à FUNAI, ao desmonte da FUNAI, ao domínio da política dentro da FUNAI. Ele chegou a citar nomes, inclusive, que um único deputado chamou no seu gabinete, e eu vou dizer o nome porque ele disse, André Moura, acho que é líder do governo, se não me engano, chamou o presidente da FUNAI no seu gabinete e entregou 21 nomes para substituir toda a equipe de finanças na FUNAI. Olha só, por que não a equipe administrativa, mas a equipe das finanças, licitação, contratos, pagamentos, compras. 21 pessoas tinham que ser substituídas, E ele, naturalmente, se negou, e depois ele viu as nomeações começarem a chegar, a revelia dele, Porque o titular do órgão, geralmente, mesmo sendo pedido, encaminhado pelo dono do poder chamado, mas eles geralmente encaminham para a pessoa fazer o ofício encaminhando para o Diário Oficial, mas encaminhando para a Casa Civil para nomear. Mas ele se viu surpreendido todo dia com nomeações novas, e sempre a política. E ele disse que ouviu do presidente da República dizer que estava ali para atender as bancadas, naturalmente as bancadas que lhe apoiam. Então, seria a troca de apoio.
E ele disse que tem muito mais coisa a dizer, mas que ele não ia se preservar, se resguardar. Então, a gente precisa saber, inclusive, nós conversamos com ele, talvez ele tenha uma conversa mais restrita, mais fechada, que não tenha meios de comunicação presente, mas eu fiquei muito preocupada porque o aparelhamento da FUNAI é só um exemplo do que está acontecendo neste governo para se manter. Para se manter, está correndo solto aí a questão da liberação de emendas, todo mundo com emenda liberada para votar nas reformas e para não votar no afastamento do presidente, se por acaso chegar lá que deve chegar lá na Câmara. Então, eu queria fazer esse registro para depois fazer um discurso maior, mas ele falou da atuação do ministro da Justiça, que era a política anti-indigenista que ele chegou para implementar, o Osmar Serralho. Então, foi uma audiência pública muito reveladora, muito corajosa, inclusive, do ex-presidente da FUNAI, o senhor Antônio Fernandes. E acho que a gente tem muito ainda para investigar a esse respeito. E quero fazer também um registro de... Hoje, uma pesquisa diz, a Datafolha, que o PT está recuperando sua popularidade. Está em 18% dos partidos trabalhadores, que chegou a 5%, já chegou de novo a 18%. Isso revela que a população está percebendo a manipulação que foi feita em todo esse processo contra o PT. Não é que o PT não tenha erros, tem sim, mas foi usado, como a gente sempre diz, foram usados 2 pesos e 2 medidas em relação ao PT, e a população está percebendo e está devolvendo essa credibilidade ao PT, dando uma outra chance ao partido, porque está percebendo também que foi quem mais fez pelos pobres, diante agora do desmonte que querem fazer de todos os direitos das pessoas mais pobres, dos trabalhadores principalmente. E aí a gente pode puxar o fio da meada. Começou lá o mensalão, chamava o mensalão do PT, faziam questão de toda hora dizer o mensalão do PT. Mas aí se descobriu que teve um mensalão bem antes, mas não era mensalão tucano. Nós chamávamos, mas para eles é mensalão mineiro, como se o povo de Minas tivesse a ver com isso. E o pessoal, a gente percebe, mensalão do PT. Logo fizeram os espetáculos midiáticos, transmissões ao vivo pela rede de TV dos julgamentos, condenações, principalmente do ex-ministro José Dirceu. E do mineiro nada, do tucano nada. Vai prescrever, pasmem, vai prescrever em dezembro. Ninguém pagou por isso. Tem depoimento de Marcos Valério, de um monte de gente aí. Eduardo Azeredo chegou a ser condenado em primeira instância, mas nunca pôs os pés numa delegacia. Então, isso tudo mostra a diferença de tratamento, e a população brasileira começa a despertar para isso. Isso é muito importante, que eu acho que essas andanças da gente no interior, nos debates, tem favorecido isso. Mas o que preocupa é que vai prescrever, cheio de provas, recheado de provas, e não vai acontecer nada com o tucanato. E por aí vai outros exemplos. Metrô de São Paulo, recheado de provas. Rodoanel, merenda escolar em São Paulo. Quando pegam os peixinhos pequenos. Mas a gente sabe, e os depoimentos dizem das pessoas que foram depor contra, que tem o envolvimento da cúpula, mas eles conseguem, com a devida conivência de alguns setores, que vão escapando. O episódio Delcídio e Jucá, por exemplo, as gravações. Delcídio foi condenado por uma gravação. Jucá teve a mesma gravação. O que Delcídio disse naquela gravação? Que tinha falado com fulano, o ministro tal, que ia falar com o ministro tal para resolver o problema lá do preso. E o Jucá disse que tinha falado com o comandante das Forças Armadas, que tinha falado com o ministro, não sei, do Supremo, para fazer um acordão, está lá a palavra, acordão, com tudo, com o Supremo e tudo, ele disse, para estancar a sangria, que era estancar a Lava Jato. Ainda disse mais, mas com ela não dá.
ela era Dilma Rousseff. Aí começaram a arquitetar o golpe. Né? Veio a arquitetura do golpe, que eu já contei essa história todinha, porque tem todos os passos que foram dados para o golpe. A população está começando a perceber, por exemplo, na questão da perseguição ao Lula, da questão das provas. Né? Cadê as provas? Lula vai ser julgado, vai ser, aliás, condenado, já está na mesa do Moro e deve ser condenado. Mas cadê as provas? Cadê uma escritura? Cadê um registro de imóvel? Cadê um recibo de compra e venda? Não tem, mas tem convicção. E aí é que é de estranhar, porque a convicção vale mais do que a prova nesse país, porque tem convicção. Né? O Dallagnol anda por aí fazendo palestra com seu PowerPoint para convencer a população, os setores que o chamam, que o convidam para fazer suas palestras, convencer que Lula é culpado. E ele que disse que as palestras do Lula não existiram, embora tenham todas gravadas, tem depoimento de pessoas que estavam presentes, mas não, era propina. E as dele? Por que eu não posso dizer que as dele também é alguém que não gosta do Lula que está pagando ele para fazer essas palestras? Posso dizer isso. Não preciso de prova. Olha, não tenho nem convicção, mas eu posso dizer. Né? Nem convicção eu tenho não, mas eu posso dizer porque ele diz. Né? Todo mundo sabe, todo mundo viu, tem todos os registros das palestras que Lula fez, mas não. Então, é muito ruim isso, porque mais cedo ou mais tarde a população percebe. E quando estava caminhando para parecer que ia ficar em pé de igualdade, que ia tratar todo mundo igual, agora com essa questão aqui do Temer e do Aécio, mas as coisas começam a ser desviadas de novo. Eu acho, assim, pena que o João Alberto não está aqui, mas não acho correto que a Comissão de Ética diga que não tem prova contra Aécio. Pode até ser que, num julgamento, ele consiga provar que é inocente, mas as provas são robustas, tinha que, pelo menos, ser discutida. E a Comissão de Ética simplesmente disse que não tem provas. E tinha prova contra o Delcídio? Eu acho que, se não se apurar, se a Comissão de Ética não debater o assunto Aécio, ela vai ter que fazer uma sessão para devolver o mandato do Delcídio. Porque a gravação do Delcídio diante da gravação do Aécio é bebê. Então, tem que, pelo menos, discutir se essa casa quiser resguardar um pouco de credibilidade que ainda tem. Né? Eu acho que não pode voltar aos 2 pesos e 2 medidas. Estava caminhando para um rumo que a gente achava que já ia agora atingir todo mundo, punir quem tivesse que ser punido. Mas me parece que não. O presidente da República fala que ninguém vai pegá-lo, que não vai ter desmonte nem com ele, nem com seus ministros. Né? Ele que deu o vexame agora numa viagem ao exterior, mas até Fernando Henrique acha que ele não tem mais condição. Mas ele acha que tem, que vai segurar, porque tem. Ele não é porque ele seja inocente, ele não diz que é inocente, ele diz que tem maioria para segurá-lo lá na Câmara. Então, isso é muito grave, muito sério, que a gente precisa... que esse Senado tem que caminhar por um trilho comum, não pode tratar diferente, porque senão... o que a população vai achar? E acho que é isso que a população está começando a perceber, está devolvendo a credibilidade do PT. 18% já é muita coisa para quem chegou a 5%. Foi ao fundo do poço, a gente diz. E agora é Datafolha, não pode dizer que foi encomendada pelo PT, porque é Datafolha que fez pesquisa, e o segundo colocado tem 5%. Então, isso significa percepção do que acontece dos 2 pesos, 2 medidas aqui. Né? Porque o que o senador Aécio disse, numa situação de informalidade, ele diz uma coisa daquela, até em matar, fala para não ser delator. Que brincadeira é essa? Brincadeira séria é essa? Tem que explicar que brincadeira é essa. Da mesma forma que hoje nós estamos aí com notícias que as pessoas não querem dar explicação. Eu não acredito que as pessoas tenham a ver, mas tem que vir daqui, por exemplo. Teve o caso do helicóptero com a cocaína. Disseram que não era do senador Perrella. Agora, de quem era? O Polícia Federal nunca disse. De quem era aquela cocaína? Onde é que está aquilo? Depois teve um outro avião aí pego com cocaína, a gente não sabe, né, como é que é. E hoje tem uma notícia de um outro avião que saiu de uma fazenda também de um senador que está no Ministério. Precisa me dar explicação. Não é possível. A gente precisa saber, porque a população fica duvidando. Não estou aqui duvidando do senador, mas ele precisa da explicação. Como é que na fazenda dele alguém está fazendo negócio
nas costas dele, né? Lá o outro, do helicóptero, o helicóptero passou 2 dias fora do país, vai buscar uma carga. E ninguém procura saber que carga é essa, né? Esse piloto era funcionário. Então, o Senado precisa esclarecer muita coisa, né? Para poder a gente mostrar para a população que a gente não está aqui para defender um e condenar outro. Todo mundo tem que esclarecer suas situações, né? E quem for inocente, que seja inocentado, né? Então, acho que essa casa precisa refletir sobre isso, sob pena de ser jogada assim na vala comum não, na vala na lama, porque já não tem, a política já está muito sem credibilidade. Pode olhar as pesquisas e se a gente não dá uma demonstração, pelo menos, de que está levando a sério algumas coisas, vamos apurar. Se tiver que inocentar, vamos inocentar, porque o Delcídio foi cassado por 74-0. Eu votei pela cassação, mas diante do que está escrito, claro, ninguém ouviu ainda a defesa, mas precisa vir se defender. Por isso, eu acho que a gente tem que... O Randolfo disse que vai entrar com recurso, a gente tem que assinar esse recurso. Viu, meu líder? Porque precisa discutir. Se ele for inocente, que seja inocentado. Mas precisa provar que é inocente, porque, por enquanto, as provas são muito robustas. Então, era isso, senadora Ângela, presidenta, que eu tinha a dizer, né, nesse momento, mas depois eu vou fazer um pronunciamento maior só sobre a FUNAI, que eu anotei muitas coisas do que o ex-presidente da FUNAI falou. Eu acho que a gente tem uma dívida com esse povo, uma dívida histórica com o povo indígena, como se tem com o povo negro, e a gente precisa começar a resgatar, né? Não é possível. Tudo que os índios querem é demarcar suas terras e um pouco de condição de vida, inclusive energia, que eles estão lá, e eu quero discutir com alguns senadores como é que a gente vai fazer uma emenda aí conjunta, botar cada um pouquinho para levar uma energia para uma aldeia indígena, começar esse trabalho, porque o orçamento da FUNAI não comporta. Então, alguém tem que fazer alguma coisa pela população indígena. Muito obrigada.